Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Coachcast. E hoje nós vamos falar de algumas loucuras, vamos falar de mas de neuromarketing. Esse assunto que todos vocês são especialistas, têm opiniões, e a gente vai descobrir que existe uma ciência por trás disso. Não é coach quântico, não é achismo, e é muito mais profundo do que você já ouviu falar e do que você acredita que sabe. Então a gente vai colocar algumas coisas em xeque aqui, né, João? E a gente vai trazer um conhecimento científico pautado em experimento, em pesquisa. Porque sim, por mais inconveniente que seja, nós seres humanos, e eu como estudioso do comportamento do consumidor, eu costumo dizer... Sim, nós somos programáveis, nós respondemos a determinados estímulos. E isso é importante para você que vende, você que trabalha com marketing, você que é uma marca e quer estabelecer conexões, como dar os estímulos corretos para cair nas graças do seu público-alvo. E para você que é consumidor, poder estar mais atento de quando não cair numa armadilha de, opa, peraí, eu sei o que a marca está fazendo e eu quero ter autonomia na minha decisão e não apenas ser uma resposta programada de um estímulo previamente estipulado. Então, hoje, no episódio do Coachcast, João Pentanha, seja muito bem-vindo. Obrigado, Conte. Uma honra estar aqui contigo. Bom, espero poder tirar um pouco das dúvidas, um pouco dos mitos, né, que cercam o tema. Por favor. O tema é cercado de mitos, né? A gente brinca que a internet ela dá voz para todo mundo e, infelizmente, as pessoas que têm mais visibilidade geralmente são as pessoas que mais falam besteira, né? E nesse assunto é uma coisa muito crítica, né? Porque a gente vê bastante teoria defasada, coisas que a neurociência já desmitificou sendo defendidas, porque é um assunto que chama a atenção das pessoas, né? Gera clique, né? E tudo que gera clique gera os falsos gurus, né? Então a gente faz um trabalho aí de desmitificar o assunto. Então vamos começar pelo básico, vamos começar pelas pessoas por trás do trabalho. Quem é o João Pentanha? Bom, João Pentanha, né? Fui executivo de multinacional durante muitos anos, trabalhei na indústria de bens de consumo, trabalhei em marketing, trabalhei em trade marketing, trabalhei em vendas, então eu tive uma oportunidade aí de entender o business, né? Dessa seara aí de indústria, varejo de bens de consumo. E nos últimos anos eu venho trabalhando com uma empresa própria chamada Neuromarket, onde a gente trabalha com treinamentos corporativos, consultorias, mentorias individuais e pesquisas, sempre com as ciências comportamentais aplicadas a negócios como ferramenta, né, de entrega dentro de marketing, dentro de vendas, dentro de trade marketing, que são as áreas onde eu trabalhei, e a minha sócia também teve passagens bem relevantes na indústria também, né? Então a gente tem aí um casamento aí de experiências e um gosto, uma afinidade pela ferramenta que é a ciência comportamental aplicada, né? E por que eu falo ciência comportamental aplicada e não neuromarketing? Exatamente pelos mitos que foram criados, né? A forma como o tema foi tratado no Brasil. E hoje, quando a gente escuta falar de neuromarketing, o senso comum, né? A maioria das pessoas associa com pesquisa, né? Com pesquisa, com eletroencefalograma, com eye tracking físico. Isso afasta as pessoas, né? Porque as pessoas têm a impressão que é algo caro, que é algo inacessível, que é algo só para as grandes indústrias com grandes orçamentos. E não, né? Na verdade, o neuromarketing ele é uma série de ciências, né, que são englobadas dentro de estudos de comportamento humano, dentro de processos de tomada de decisão. E tem sim as ferramentas, inclusive a gente trabalha com algumas ferramentas que a gente traz da Europa, que a gente tem representação aqui, mas não necessariamente eu preciso de uma pesquisa para entregar um projeto de neuromarketing. Muitas vezes os próprios insights, os estudos anteriores, a gente consegue ter uma série de hipóteses mais assertivas com base nesse conhecimento e fazer com que, no final das contas, os estímulos mercadológicos dos nossos clientes tenham uma probabilidade menor de errar, né? E por que eu falo uma probabilidade menor? Porque, independente se você fizer pesquisa, se você se aprofundar, se você usar todas as possibilidades de ferramenta, ninguém aqui tem uma bola de cristal, né? E nunca isso vai existir, porque pessoas são individuais, cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo, né? É lógico que a gente estuda para entender,
né, o macro do processo de tomada de decisão e como que o comportamento humano se dá em relação a consumo, a compra, para errar menos, né? No final das contas, e isso o neuromarketing permite, né? Você consegue entender o processo de tomada de decisão, o processo de criação de um hábito, que é fundamental para que você consiga ter sucesso no mercado, né? Inclusive, essa é a razão que a maioria dos produtos não dá certo, né? Ele não vira um hábito na vida dos clientes. Foi muito ali. boa a experiência, gostei, legal, mas eu não retornei. Exatamente. Eu não incorporei isso na minha rotina, né? E aí que muito produto, né, é descontinuado, né? A gente tem uma estatística alarmante, e isso é uma estatística global, e eu acredito que... Eu nunca vi essa estatística sendo feita aqui no Brasil, mas eu acredito que seja até maior, mas que mais de 80% dos produtos que são lançados pela indústria, eles são descontinuados em menos de 2 anos. Né? É lógico que existem produtos que a estratégia é ser um in and out, né? Que é uma estratégia para dar uma movimentada e tal, mas a grande maioria a indústria lança achando que aquilo vai ficar para continuidade. Exatamente. E até para diluir ao longo do tempo de unidades produzidas o custo de desenvolvimento e de produção. Exatamente. E por que eles são descontinuados? Porque os produtos não endereçam uma necessidade que vai se tornar um hábito. Às vezes endereçam uma necessidade ali de curto prazo, de curiosidade, pontual, de experimentação pontual, mas aquilo não se torna um hábito. Então, estudar comportamento, estudar a construção de hábito, estudar como nós, né, a nossa espécie pensa, age, se comporta, toma decisão, é fundamental, porque tudo que se refere à mercadologia se refere a mudanças comportamentais, né? Sem mudança comportamental, você não tem resultado, né? E aí que entra as ciências comportamentais aplicadas a negócios, né? Não só a marketing, mas eu gosto também de trazer esse conceito de negócio, porque muitas vezes o termo marketing, a forma como o mercado trabalhou também, fica muito limitado à comunicação. E a gente sabe que marketing é muito mais do que somente comunicação, né? Então, por isso que eu uso o termo ciências comportamentais mais ampla, não só a neurociência, são várias ciências aí aplicadas a negócios. Perfeito. Que esse é o papel do marketing, né? De levar essa visão estratégica, esse entendimento de mercado, essa orientação ao mercado. E o que é estar orientado ao mercado? É entender o consumidor, é entender a concorrência, entender movimentos de mercado para o futuro, né? E isso o marketing tem como missão levar para dentro do negócio como estratégia. Então, você entender o que o seu consumidor está fazendo hoje e o que ele vai fazer amanhã, tentando se antecipar, como o João disse, aqui a gente está num podcast um pouco mais científico, então vamos trazer aí o princípio da incerteza do Heisenberg, né? Heisenberg tem no seu princípio da incerteza que você nunca vai ter certeza plena de alguma coisa, porque o próprio ato de você aferir, de você medir, você influencia, você empurra alguma coisa, você projeta um comportamento futuro, você projeta o que deve ser verdade, mas para ter certificação você tem que medir de novo, e de novo você está inferindo, você está interagindo com o objeto de estudo, então você sempre vai ter um ruído, uma interferência nessa medição. Com estatística, você pode prever probabilidades. E é isso que o estudo de comportamento do consumidor, né? Como é que é o nome bonito que você traz? Ciências comportamentais aplicadas a negócios. Comportamentais aplicadas a negócios. Isso. Eu gosto da turma do marketing, porque a gente dá nome bonito para as coisas, né? Mas esse é um termo mais abrangente, é um termo que é utilizado lá fora. Sim, e acaba tendo até pela abrangência, ele vai abraçando outros temas menores dentro de um guarda-chuva que se conversam. Sim, isso é o grande, digamos assim, a grande contribuição da ciência, de você se pautar em outros estudos, em pequenos tijolinhos e construir um pouquinho mais de conhecimento. Exato. Não é um único estudo que comprovou, colocou tudo abaixo e é a única verdade. Não, ele comprovou. E quando você faz um paper, você faz um experimento, ou mesmo uma survey, você faz os apontamentos, você aponta também, além dos resultados e da metodologia, você aponta, João, o que não deu certo, o que é uma limitação desse estudo. Olha, perfeito, ele deixou de verificar tal coisa. E ainda você pode trazer, estou falando de um bom paper bem escrito, né? Um último elemento que é sugestões do que fazer com esse conhecimento. Olha, agora seria muito interessante a gente aplicar isso num outro contexto, para descobrir se lá naquele outro contexto acontece o mesmo que aconteceu aqui, né? E aí o que o pesquisador faz? Ele vai se pautar nesse estudo, vai replicar no outro contexto e olha, aqui aconteceu um pouco diferente.
Vamos entender o que pode ter causado isso, vamos fazer o terceiro estudo. E assim a coisa vai evoluindo e a gente vai tendo um conhecimento científico, que é o método científico, é a capacidade de você replicar. Então, o senso comum, ele é muito bom para disseminar muitas coisas, mas ele é péssimo no sentido de criar realidades alternativas, né, João? Exato. É o que eu falei, né? Na verdade, a gente nunca vai ter a bola de cristal, né? A gente vai tendo sempre que se adaptar a um contexto mercadológico de clientes diferentes, num ambiente diferente, né? E quando a gente fala de ambiente, aí tem toda a questão do contexto, né? O ambiente é um dos elementos do contexto. E o contexto consegue mudar um processo de tomada de decisão. Sim. E isso as empresas têm o poder de fazer, né? Mudar o contexto, né? Quando a gente olha para uma realidade de varejo e indústria, o varejo e a indústria eles podem colaborar e trabalhar de forma conjunta para melhorar o contexto do ambiente do ponto de venda, por exemplo, ou o ambiente das redes sociais, por exemplo, de qualquer ponto de contato ali de uma jornada de compra, de consumo. E é isso que o trabalho prático de neuromarketing ele pode trazer, né? Independente da pesquisa. Né? Eu posso pegar todos os insights e os conhecimentos que a gente tem, como você disse, não só da neurociência, mas da psicologia, da economia comportamental, que é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, da própria gestão, por que não, né? Da própria comunicação social, né? E colocar isso junto de forma que a gente melhore esses contextos, gere uma experiência de compra, uma jornada de compras mais prazerosa para o nosso cérebro. E isso, consequentemente, vai gerar o quê? Mais conversão, mais fidelidade, né? Que a gente estava falando de formação de hábito, né? Então, não é só converter, né? Você tem que converter e manter aquele cliente ali dentro. Dar continuidade, né? Olhar o cliente dentro do seu ciclo de vida. Perfeito. Ou seja, quantas vendas eu posso fazer recorrentemente para esse cliente? Porque não adianta ele vir comprar uma vez, e muitas vezes eu brinco assim com o vendedor de carro, que ele está naquela concessionária por 3 meses, por 6 meses, talvez ele vá para o shopping depois vender outra coisa. Ele é um vendedor, mas ele está vendedor daquele produto naquele momento. Ele tem um compromisso de bater a meta do mês, mas ele não está olhando uma carteira de cliente. Agora, o profissional, que é um profissional de vendas de veículo, ele trabalha com isso, que se daqui 2 anos ele sair dessa concessionária, ele está indo para outra, porque muitas vezes ele está sendo assediado pela concorrência, porque ele é um bom vendedor. Perfeito. E ele é um bom vendedor porque ele tem uma carteira de cliente. Ele está pensando que o João vai voltar daqui 6 meses porque o filho dele vai se formar na faculdade e ele prometeu para o filho um carro. E a esposa vai ter um outro veículo, agora com um filho pequeno, com neto, sei lá, eles vão precisar de um SUV porque tem mais segurança, mais conforto, mais espaço. E quantos carros essa família vai comprar com ele ao longo da vida? Né? Perfeito. Eu acho que esse é um gap muito grande no mercado de vendas de maneira geral, né? Eu estava fazendo um trabalho recente com corretores, né, de imóveis, que é muito parecido com esse exemplo que você usou do vendedor de carro, né? E uma dor do mercado é exatamente essa, né? A pessoa vende um imóvel, mas ela vende tipo... ele é definitivamente um tirador de pedido, né? Então ele vende, ele faz a venda dele ali, ele colocou a comissão dele no bolso e muitas vezes ele está corretor ali para uma oportunidade e tal, e ele não pensa nessa carteira, né? E existe uma relação de negócio que vale para qualquer negócio, que é a questão do lifetime value. Perfeito. E do CAC, né? A gente sabe que os investimentos de marketing, de vendas são altíssimos e que são escassos, né? Então, e a gente sabe o custo que é você trazer um cliente novo. Né? O Kotler falava isso na década de 70, né? Que um cliente novo ele é 6 a 7 vezes mais caro do que você pegar um cliente que já foi teu e manter ele na carteira. João, né? E se você tem um CAC elevado para fazer uma única venda, isso é no mínimo desperdício. Né? Exatamente. Vamos traduzir as sopa de letrinhas. Vamos assim, CAC, custo de aquisição de cliente. Sim. Quanto você gastou, né, investiu em uma campanha dividido pelo número de negócios realizados, por número de clientes que essa campanha, essa comunicação, essa ação, esse evento, essa promoção trouxe para o negócio. Né? E outro indicador, sua vez. É o lifetime value, né, que é o tempo de valor, né, o valor ao longo do tempo que aquele cliente vai deixar contigo, né? Então, se você fez só uma venda e depois você tem aí uma saída desse cliente, você desperdiçou seu CAC, né? Agora, se você
investiu o seu CAC, conseguiu trazer ele para dentro e fez várias vendas ao longo do ciclo de vida dele como seu cliente, você diluiu esse investimento do CAC. Né? E aí você tem ROI, né? Ou retorno sobre o investimento. Né? E aí você tem um negócio saudável financeiramente, que é o sonho, né, de qualquer empreendedor, de qualquer pessoa de negócio. Ou seja, tem que ter payback no investimento. Né? O que é o payback? É o retorno desse investimento ao longo do tempo. Ou seja, quando eu coloquei, quando eu vou ter retorno. Muitas vezes um investidor anjo numa startup, o próprio caixa da empresa dentro de uma nova unidade de negócio, uma nova linha de produto. Quanto tempo ela vai se pagar? Né? O bom da gente fazer um podcast com 2 professores é que a gente explica. O problema é você fazer um podcast com 2 profissionais de marketing que tem uma sopa de letrinha de termos em inglês aqui. Mas quando os 2 profissionais de marketing são professores, a gente faz a mescla explica. E a gente deixa isso didático, porque o nosso papel é desmistificar o senso comum de grandes verdades, de grandes certezas que estão aí no mercado e que muitas vezes são nocivas porque influenciam tomadas de decisões inacertadas, né? Que não são precisas, são aí muito no achismo. Eu acho que o achismo, né? Eu acho que o grande ponto é a gente tirar o achismo, né? Eu acho que a grande influência da ciência, né? Seja as ciências comportamentais aqui no meu caso, ou qualquer outro tipo de ciência, é você tirar o achismo, né? E quando a gente fala de marketing, tem muito achismo, né? Você desenvolve muitas vezes estímulos, né? Artes, enfim, layouts. E, como que é o processo de aprovação, né? Isso em 99% das empresas e dos casos. É pelo gosto pessoal, né? De um gerente, de um diretor, ou às vezes até a pessoa ali que está produzindo. Isso custa muito caro. Né? Então, o neuromarketing, né? As ciências comportamentais aplicadas a negócios, eles trazem muitos insights no sentido de, tipo, vamos tirar o achismo, vamos tentar errar menos, porque é assim que é o processo decisório. Vamos experimentar, vamos medir. Exato. PDCA, né? O básico, né? Planejar, fazer, checar e agir, né? E na correria do dia a dia, e eu entendo perfeitamente isso, porque eu também estou no mercado, a gente planeja e faz. E a gente esquece de checar e agir. Será que o que eu estou fazendo muito bem feito está gerando um bom resultado? E será que está tendo aprendizagem organizacional com esses erros e com esses acertos? Né? Será que os acertos estão sendo multiplicados e os erros estão sendo eliminados? Eu tenho minhas dúvidas. Né? Estando no mercado aí há cerca de 20 anos, independente do porte da empresa, muitas vezes esses aprendizados eles ficam numa pessoa, numa planilha de Excel. Né? E aí, às vezes, essa pessoa sai da organização e aí você vê aquela mesma organização cometendo aquele mesmo erro. Tudo de novo. Né? E isso pode ser eliminado. Né? Isso aí pode ser eliminado, não, mas pode ser minimizado, né? E aí que eu acho que entra também a questão financeira, né? Do ROI, né? Como a gente já explicou, né? Se você gera essa aprendizagem organizacional, isso no médio, no longo prazo, vai gerar mais retorno sobre o investimento de qualquer estímulo mercadológico que essa empresa vai colocar na rua, porque ela vai começar a errar menos. Exato. Né? E vai entender melhor como que é o comportamento do cliente dela e o que afeta de forma efetiva aquele comportamento. Então, você vai ajustando, né? É um diamante bruto que você vai lapidando, né? Essa é a ideia, né? Pode ser bonito na teoria, mas ele pode ser... na prática, isso pode acontecer. E eu acho que é papel nós aqui, né? Como professores de gestão, passar esse conhecimento e, às vezes, chover até no molhado de ficar repetindo isso, né? Porque realmente é o que falta hoje em dia no mercado. E quando você tem, dentro da organização, uma boa gestão de conhecimento, de documentar, de transferir informações, dados, ter o dado ou a informação, o conhecimento disponibilizado a quem precisa, principalmente quando precisa, né? Essa boa gestão de conhecimento faz com que a empresa tenha capacidades dinâmicas. O que é uma capacidade dinâmica? Olha, eu errei, eu tive que improvisar e eu resolvi esse problema e dei conta disso. Então, eu posso ter duas ações. Primeiro, João, uma brigada de incêndio. Para não ter que apagar incêndio de novo. Eu tive que improvisar, né? Dei um jeito. Ok, qual é a contingência ou qual é o apertar de botão que eu vou ter aqui para isso não acontecer de novo? E aí eu estou prevenindo que esse erro venha a acontecer. Agora, quando eu improvisei e eu fiz de uma forma diferente o que não deu certo da primeira, eu aprendi que isso também funciona e é muito eficiente. Então, por que não trazer isso para o primeiro processo e já fazer de primeira, dessa maneira? Errar menos e colocar no final, isso né? no processo a ser repetitivo. Ou seja, o que era um erro
que foi um aprendizado pontual, virou uma prática padrão de processo executado. Ou seja, a empresa ganhou eficiência com isso. Porque senão a gente fica no discurso que errar é bonito, a gente aprende com erro, erre rápido para custar menos, mas assim, errou, aquela pessoa corrigiu, 3 meses depois ela saiu por qualquer outro motivo e a empresa volta a fazer o mesmo erro porque não se documentou isso. Então, por onde eu passo, geralmente eu gosto de trabalhar com o time, um fail wall. Não sei se você já ouviu falar no fail wall. É um mural de falhas. Cara, o evento foi fantástico, bacana. Então, lições aprendidas. Onde a gente errou? Eu começo olhando para onde a gente errou. Perfeito. Porque teve erro. Com não, porque a certeza. campanha, porque o vídeo, porque isso. Ok, o que a gente errou? E como que a gente tratou? Ou se a gente não tratou? E muitas vezes o erro não é na peça, no layout, no que foi ao ar, mas é o trato que eu deixei de informar para uma área dentro da organização que gerou um conflito de processo. Sim. Gente, isso aqui foi um erro. Entendemos que não é assim dessa forma, então vamos criar a próxima repetição do projeto, vamos colocar um flag que isso deve ser cuidado para não errar novamente. Então você cria um aprendizado. E eu já passei por empresas com uma gestão um pouco mais tradicional. Não, Conte, pelo amor de Deus, tira isso da parede. Imagina, vai chegar um cliente que falha, olha quanto post-it colado, quanta anotação aqui. Sim, a gente está com maturidade olhando para os erros. Perfeito. Não, pelo amor de Deus, esconde isso. Trabalha num arquivo virtual, porque Deus livre, mas tem que estar à vista, gestão à vista do erro. Não, aqui eu não quero. Eu já tive esse retorno da dona de uma empresa. Por quê? Porque a vaidade dela, né, daquele espaço aberto, de ver um cliente ver que a empresa comete erro, eu não posso deixar isso à mostra. Será? Isso tem muito a ver com um aprendizado, né? Porque nós, seres humanos, a gente aprende muito mais no erro do que no acerto, né? Então, você reforçar os erros, você garante com que o time entenda e né, de uma forma mais objetiva, realmente aprenda para que numa próxima vocês lapidem aqueles erros, né? Talvez errar menos, né? Eu acho que a perfeição não existe, né? O que existe é um processo ali de melhoria contínua em Se tudo você não está errando, você não está aperfeiçoando. Então, é importante errar. Sim. É o discurso bonito, mas o errar tentei fazer algo diferente, não consegui e aprendi por que não deu certo. Porque quando você acerta, nem sempre você aprende. Opa, deu certo. O que foi crítico para esse sucesso? Não sei. Mas eu quero trazer 2 pontos para a gente discutir aqui, João. Primeiro, um polêmico, e aí eu sei que você gosta da polêmica, até porque a polêmica também ela traz uma atratividade. Com certeza. Tá? Que eu já vou falar qual é para você se preparar. E a segunda, a gente finalizar aqui o episódio trazendo alguns exemplos práticos. Para quem está nos ouvindo, principalmente para quem trabalha com marketing, a gente falar, puxa, o efeito da iluminação no ponto de venda, que informação tem que estar disponível. Alguns são chovendo molhado, como você falou, mas de repente a gente tem algumas artimanhas aqui que a gente pode colocar na mesa como exemplo do que a gente está trazendo no discurso abstrato, conceitual. Para a gente tentar levar isso como uma dica, uma orientação, até para quem está nos acompanhando, colocar em prática e deixar as verdades dos gurus da internet um pouquinho de lado. E para a gente começar a chutar a canela do guru, me fala sobre gatilhos mentais. Bom, gatilhos puxa esse gatilho mentais, ou não puxa esse gatilho? Gatilhos mentais é um tema aí que, pela própria capacidade de polêmica dela, ela vende bastante, né? Gera bastante clique, vende bastante livro, vende bastante palestra. Eu estou pensando, João, em colocar isso aqui no título do nosso podcast aqui, ConteCast, gatilhos mentais. Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou clickbait, né? Exatamente. E na verdade, assim, né? Eu preciso contar um pouquinho do histórico, né? Do termo. A primeira vez que o termo foi utilizado, gatilhos mentais, foi num livro de 1999. Esse livro ele não fez tanto sucesso assim, mas teve um cara que percebeu o potencial desse termo e é uma pessoa que é responsável pela fórmula de lançamento nos Estados Unidos, né? Vendeu muito livro, vendeu muita palestra, está bem rico, né? E ele foi o primeiro guru a usar o termo gatilhos mentais, né? E quando a gente olha os pesquisadores sérios, e aí eu vou citar o Robert Cialdini, do Armas da Persuasão, né? Que é um escritor, um pesquisador bem conhecido, a versão original do livro dele em inglês não cita o nome gatilhos mentais. Ele fala em atalhos mentais, que é um termo mais popular para os famosos vieses cognitivos que a ciência comportamental estuda. E por que o termo gatilhos ele está
incorreto, né? Porque ele pressupõe que você vai resolver um problema com um apertar, né? Ou com uma utilização de uma palavra ali no caso. Com uma fórmula mágica. Com uma fórmula mágica. E a gente sabe que tudo depende do contexto, depende da forma como você coloca. Se você colocar em demasia, o teu cliente vai perceber e não vai gostar. Deixa de ser genuíno, é percebível e peraí, eu vou pular fora dessa pressão. Exatamente. E o termo, ele de forma irônica ou não, né? E a pessoa que originou o termo, ela sabia disso. O termo gatilho, ele remete a uma economia de energia, né? Você vai apertar um botão para resolver um problema, né? É isso todo ser humano gosta, adora, né? Nosso cérebro trabalha o tempo inteiro, né? Exatamente. E aí o termo ele foi mal trabalhado, né? Porque não existe o gatilho, não existe a bala de prata que vai resolver o problema. O que existe são atalhos mentais, vieses cognitivos, que são formas que o nosso cérebro age de forma a ter um processo de tomada de decisão mais curto, que pode nos levar a erros ou não, né? Tem muitos desses vieses cognitivos também foram responsáveis por a gente se manter vivo na época das savanas e muito responsável pela nossa evolução como espécie, né? Mas o termo semanticamente ele está errado, né? Eu prefiro o termo vieses cognitivos, o termo o próprio atalhos mentais, que é uma simplificação, mas é mais correta, né? E assim, usando um exemplo já, né? Já endereçando um pouco ali da sua próxima pergunta. Eu uso atalhos mentais, vieses cognitivos o tempo inteiro. Mas se eu usar em demasia ou fora de contexto, o meu cliente não vai se sentir esperto ao ter uma interação comigo e isso vai gerar um efeito contrário. Ele vai passar a ter uma repulsa ali da tua landing page, do teu discurso, enfim. Claro, eu sei o que você está querendo fazer, eu não vou cair nessa. Exatamente. Né? E hoje em dia todo mundo tem informação, né? A informação está a um clique de distância. E aí, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo meu, dentro do meu trabalho, né? Eu tenho uma comunidade de... um grupo, né? No WhatsApp. E eu iniciei ele tinha umas 100 pessoas, mais ou menos. E aí eu fiz um texto usando alguns vieses cognitivos ali no texto, de forma bem endereçada. E em um dia, eu saí desse grupo de 100 pessoas para 250 pessoas. O que eu fiz nesse texto? Eu usei um viés da autoridade. Tá, esse foi o principal viés ali que eu usei, né? Eu usei uma questão de contraste, eu usei uma questão ali de me coloquei em vulnerabilidade e principalmente usei o viés da autoridade. Mas como que eu construí esse viés da autoridade? Né? E eu coloquei esse texto em grupos de WhatsApp onde eu estou há anos construindo essa autoridade. Então não foi uma palavra que me fez sair de 100 para 250. Foi um trabalho de médio, de longo prazo, de 3 anos que eu tenho nesses grupos de WhatsApp, que quando eu coloquei o texto ali, eu fiz parte dessas pessoas falar, pô, João realmente é uma autoridade nesse assunto, eu quero participar desse grupo, e aí eles clicaram ali e entraram dentro do meu grupo, né? Então, para você construir, você utilizar esses vieses, não vai ser uma landing page bonitinha, não vai ser um post no Instagram, vai ser um trabalho consistente e usados, né, de forma assertiva e dentro de um contexto adequado. E não um gatilho que você aperta e resolve um problema, né? Então, é um pouco disso, né? O trabalho de desmitificar aí os falsos gurus que acham que, não, vou usar essas técnicas aqui, vou criar uma landing page e todo mundo vai comprar meu produto. Não é tão simples assim, né? Você tem que construir autoridade, você tem que conquistar esse público e, obviamente, ter um produto e um serviço de qualidade para esse público, né? Que faça sentido para ele e ele realmente entenda que aquilo vai agregar valor na vida dele. Portanto, cuide com as fórmulas mágicas, com as técnicas matadoras e também não puxe o gatilho mental, né? Existem sim atalhos, existem alguns caminhos, mas como o João bem colocou, depende do contexto, depende de uma série de variáveis e talvez seja um atalho você querer resolver as coisas de uma maneira muito prática, muito rápida, sim, com pouco esforço, com pouco investimento. Mas não tem almoço grátis, né? Não tem bala de prata, né? Não tem bala de prata. Os próprios vieses, se bem utilizados, eles são uma baita ferramenta de persuasão, né? Então, dentro desse contexto, né, desse exemplo que eu coloquei, eu tive uma excelente conversão. Mas por quê? Né? Porque eu soube utilizar o conceito, né? Então, é a mesma coisa, assim, outro mito muito aí difundido, né? A tal da psicologia das cores, né? Vou botar o vermelho, vai significar
determinado sentimento. Vou colocar o azul, né? Tudo depende de um contexto. E aí, nesse caso, a cultura influencia muito. Né? Perfeito, Então, eu vou usar um exemplo recente da nossa história aqui do nosso país. Em determinado momento aqui da nossa história, sem citar nomes aí, sem citar partidos, vermelho passou a significar algo e o verde e amarelo passou a significar outro algo, né? Você entende? Então, assim, como que você vai determinar que determinada cor vai gerar um determinado sentimento, né? Tem uma mudança cultural e as pessoas são diversas, têm histórias diferentes, contextos de vidas diferentes. Vermelho pode significar uma coisa para mim com uma coisa completamente diferente para você. E né? pode ser político, pode ser o time de futebol. Exatamente. Tem envolvimento de emoção. Fatores culturais diversos. O torcedor de futebol não usa razão, gente. É emoção pura, né? Começa pelo fato de que, olha, o teu time é uma porcaria e aí o meu time vai lá e perde pro time que é uma porcaria. Ou seja, meu time é uma porcaria a mais. Né? Ou não, o teu time, João, é o melhor que tem. Nós vamos jogar hoje à noite e nós vamos ver o resultado. Meu time ganha. Cara, meu time ainda é melhor. Eu tenho que enaltecer meu adversário. Mas não, ele aponta porque... Ou seja, é uma discussão racional... emocional, sem razão. Sim. E essa falta de razão muitas vezes faz com que um consumidor não compre um produto, não frequente um restaurante. Por quê? Porque já pensou se alguém me vê num lugar vermelho e você está vestindo uma camisa verde e a pessoa fala, não, você torce para esse time? Cara, a última coisa que eu estou pensando é no futebol, né? Mas para algumas pessoas essa emoção vem naquela identificação com a cor. Ou seja, o fator cultural ou mesmo social, muitas vezes em um determinado contexto, fala mais alto do que a psicologia da cor que fala, olha, o vermelho vai te dar fome, o vermelho vai te remeter a uma situação de perigo. Que ok, nós temos esse conceito, mas em que grau de prioridade frente a outras experiências, outros índices, né, de significado. É o tipo de assunto que, assim, às vezes, se você assume que aquilo é uma verdade absoluta, você tende a errar. Risco, né? Então, eu acho que tem muito isso. E você citou uma questão importante, né? Razão e emoção. Né? Esses dois aí fatores aí dentro do nosso processo decisório, né? São fundamentais aí dentro do nosso processo de sistema de decisão. E isso é um outro mito que eu acho legal a gente desmitificar, né? Na verdade, as pessoas, né? E a própria didática, ela fez com que as pessoas entendessem que isso é uma dicotomia, né? Ou é razão ou é emoção. E o nosso processo decisório, ele trabalha em circuito, né? Então, a razão e a emoção, elas estão presentes em toda decisão. O que existe muitas vezes, uma decisão tem um peso maior da emoção, um peso maior da razão, um peso maior do instinto, né? A gente coloca aí um terceiro elemento. E não estou falando de cérebro trino aqui também não, que é uma outra teoria que é defasada, que a gente vê aí trás, né? Funcionou por muito tempo, mas já é conteúdo antigo, gente. Exatamente. Então, assim, mas existem os três fatores, mas o que não existe é essa dicotomia ou essa tricotomia, no caso, né? Na verdade, os três fatores ali, eles estão o tempo inteiro ali se correlacionando. Existem... Exatamente. Pesos diferentes, como você trouxe, e eles estão dentro de uma composição de uma tomada de decisão que é X% para A, X% para B e para C. Né? E usando esse elemento, né, trazendo para a aplicação prática do mercado, muitas vezes as empresas elas erram porque muitas vezes elas entendem uma dicotomia, uma tricotomia, e aí elas forçam só aquele lado. Então toda a argumentação da empresa é técnica, é racional. E você não traz outros elementos ali, e aí você dificulta o processo de tomada de decisão da pessoa. Você tem que saber mixar esses elementos dentro do teu composto de comunicação, seja de uma argumentação de um vendedor, ou seja numa campanha de propaganda. Você tem que equilibrar, né? E para isso você precisa entender, né, o teu consumidor, o teu cliente, o teu potencial cliente ali, potencial shopper, para que você consiga achar esse mix correto, né, de padrões racionais, padrões mais emocionais, mais instintivos, né, para que a sua comunicação seja o mais assertiva possível e converta o máximo possível, né? Bacana. E para a gente ir pro nosso passar de régua aqui, algumas dicas práticas de como vender mais um produto, como conquistar mais o coração dos consumidores, como chamar a atenção em determinado
momento? O que funciona? De novo, a gente não quer uma fórmula mágica, mas o que a gente conhece cientificamente que estimula, que casa em determinadas situações? Eu gosto muito de falar da questão da jornada, né? A jornada de compra, a jornada de consumo, né? Você vai passar por vários pontos de contato, né? Então, vamos usar um exemplo específico, mas vamos dizer que eu queira comprar um liquidificador, né? Muitas vezes eu vou procurar num site, né? Então, eu preciso estar bem posicionado no Google. Aí, determinada marca, eu vou no site daquela empresa e eu vou procurar algum tipo de informação ali dentro. Eventualmente, eu posso ir numa rede social dessa marca. Eventualmente, eu entro em e-commerce e faço uma pesquisa. Vou num ponto de venda físico, volto no e-commerce, né? Então, essa jornada hoje, ela é cada vez mais menos linear, né? Antes da internet, ela era uma coisa um pouco mais linear, né? E com o advento da internet e esse comportamento se difundindo cada vez mais em todas as categorias, hoje a gente fala no tal do middle mess, né? O meio bagunçado, né? Que foi até um estudo que o Google publicou há cerca de 2, 3 anos atrás, que eles usaram inclusive uma empresa de ciência comportamental para chegar nesse estudo, em que eles mostraram, né, que esse meio bagunçado da jornada, né, as pessoas vão e voltam na jornada, né? Então, qual que é a dica prática? Eu preciso tornar essa jornada o mais fluida, o mais agradável possível, né? Então, o que é importante ter em cada um desses pontos de contato, né? Muitas vezes é a falta de um link ali no Instagram que faz... Dar o próximo passo. Exatamente. Facilmente acessível. Economiza né? energia do teu cliente, né? E as pessoas que trabalham em segmentos, elas têm uma dificuldade enorme. E isso, gente, não é culpa de ninguém, é uma limitação biológica da nossa espécie, né? As pessoas que estão muito envolvidas em determinada operação, elas acham que o consumidor e o shopper sabe de muitas coisas que não sabe, né? E acha também que aquele consumidor, que aquele shopper dá um peso muito grande para aquela decisão. E muitas vezes isso não é uma verdade, né? Então, muitas vezes, o que é óbvio para uma pessoa que está lá no dia a dia, dentro de um departamento de marketing, não é óbvio para o cliente, né? Então, tipo, o calçar os sapatos do cliente é muito difícil, porque a gente tem uma limitação biológica, cognitiva, que faz com que a gente não consiga ter essa mesma percepção de mundo do que o nosso cliente. E por mais que a gente busque com técnicas de pesquisa eliminar ou reduzir o viés, tende a ser enviesado. Exatamente. Então, você Exatamente. observar, você colocar um experimento para rodar e você medir o resultado disso é muito mais técnico, é muito mais profundo, muito mais científico para você tomar uma decisão do que, eu acho, eu acredito, eu já vi. Vamos experimentar. Seja na cor do botão do e-commerce. O que vende mais? Botão verde ou botão vermelho? Eu posso ficar aqui 2 horas falando com o João sobre semiótica e a gente achar soluções excelentes para ambos os casos. Vamos medir? Usuário par, usuário ímpar. Vamos fazer um contador aqui. Cada um que entrou, verde, outro que entrou no número par, vermelho. E vamos medir o resultado? Teve diferença? Foi marginal? Foi muito significativa? O vermelho converte mais. Mas o vermelho não é perigo? O verde não é seguir? Não me interessa. As pessoas estão apertando no vermelho. Eu quero vender, eu quero estar certo. Exatamente. E se eu colocar um botão amarelo? Se eu botar um botão azul? Continua experimentando. Talvez o azul venda mais que o vermelho. Por quê? Não faço a mínima ideia. Eu vou investigar, mas eu consegui identificar um comportamento que é mais favorável. E eu não preciso saber previamente. Eu preciso mapear o comportamento, a preferência, para entender o que está acontecendo. Exatamente. E essa cultura de teste, de erro, de acerto, que a gente falou ao longo do episódio, é que vai fazer, né, com que aquele diamante bruto seja cada vez mais lapidado. E isso ao longo da jornada, pegando todos esses pontos de contato e no final das contas, melhorando a experiência em cada um daqueles pontinhos de contato, deixando mais fluido essa jornada que já é tão bagunçada, né? Você vai facilitar, você vai gerar uma experiência positiva, você vai gerar uma conversão, uma probabilidade daquele cliente voltar, porque ele teve uma boa experiência, né? Então a tendência dele voltar é muito maior do que se ele tivesse, né, uma complicação ali, um excesso de carga cognitiva para conseguir comprar teu produto. Ele pode até comprar, mas a tendência é que ele não volte, né? Então, mapeie essa jornada,
veja todos esses pontos de contato, estabeleça quais que você vai colocar prioridade. Também não adianta achar que a gente vai estar em todos, né? É realmente onde o teu cliente está procurando o teu produto ou serviço que você tem que estar lá e tem que estar bem feito a coisa, né? E se isso tiver integrado, fluido, a coisa funcionando, você vai ter melhores resultados, não tenho dúvida, porque você vai estar economizando energia e intuitivamente, de forma até inconsciente, ele volta a te escolher. Legal. João, pra gente finalizar aí numa pequena bateria. Iluminação na loja de carro ajuda a vender ou não? Não só em loja de carro, né? Eu acho que iluminação, na verdade, ela valoriza qualquer tipo de produto, né? Então, se a gente levar aí para um ambiente que todo mundo conhece como um supermercado, né? E aí eu vou trazer o exemplo clássico aí do FLV, né? Frutas, legumes e verduras. Né? A gente vê aí 95% dos varejistas brasileiros é aquela luz branca que, no final das contas, ela destaca os defeitos do produto, né? Aquela casca que às vezes está com aquele, né? Com aquele ruidinho ali e tal. E quando a gente vê bons ambientes de varejo, com boas iluminações, né? Você pega as lojas mais premium, trabalham muito bem isso, né? Usa uma luz amarela ali, que é a mesma maçã, né? Comprou no mesmo Ceasa, inclusive, olhos, né? mas ela tá brilha. Viva no ponto de venda. Exatamente. Então, assim, a iluminação, ela é fundamental, né? Para nossa percepção. A visão é o nosso sentido mais aguçado, né? De uma pessoa normal, sem nenhum tipo de deficiência. O nosso cérebro, 1/3 do nosso cérebro está envolvido na questão da visão, né? No processamento das imagens. Então, quando você fala em 5 sentidos, sem sombra de dúvidas, a visão é que você tem que colocar uma prioridade muito grande, e a iluminação afeta totalmente a visão, né? Te contar uma história. Eu recentemente saí da uma faculdade que eu dou aula. A esposa falou, passa na farmácia e compra tal coisa. Eu, como um bom marido, muito disposto, falei, sim, claro, meu bem. Passei, era um horário já após 11 horas da noite, então não era toda a farmácia no caminho. Tem uma farmácia nova em tal rua, vou por ali. Parei, estava aberto, cara, pé direito alto, mas bem iluminado, parecia um estádio de futebol, assim, bem iluminado. Eu fiquei encantado, porque assim, eu faço experimento no varejo, no shopping center, no supermercado, e entrei naquela farmácia hiper branca, iluminada, assim, viva, né? E eu cheguei para a moça, ela perguntou, o que você quer? Eu falei, primeiro, por que vocês estão vendendo remédio? Como assim? Com essa loja, com essa iluminação, você pode vender o que você quiser aqui dentro. Você trabalha com marketing? Falei, sim, por quê? Não, porque esse é um olhar de marketing. Gente, vocês estão vendendo remédios. Parabéns pela iluminação. Tá bonita a loja, tá viva. São 11 e pouco da noite. E tá tudo, sabe, limpo, me chamando a atenção. Tá limpo. Olha, me leva, me compra. Falei, uau. E é uma farmácia fazendo isso. Sim. E aí muitas vezes você passa naquele mercado menor do bairro, que ele tem uma iluminação fraca, vai lá e desparafusa a lâmpada ainda GLS, né? Para gastar menos energia. E aí ele vê, puxa, mas eu estou vendendo menos. Porque você passa da rua, a rua está mais bem iluminada do que a loja. Parece uma caverna, eu não quero entrar ali. E quando você entra, poxa, parece tão deprimente o lugar. E você vai vender fruta numa iluminação escura, parece que a fruta está estragada. Sim. Não brilha os olhos. Então, iluminação são pequenos estímulos, mas que trazem um contexto, como o João bem trouxe aqui, que a gente se coloca mais propenso. Eu tenho um amigo que eu estou negociando uma agenda para trazer ele aqui. Ele trabalha, eu preciso te apresentar. Ele trabalha com marketing olfativo. Sim. Eu fiz um trabalho em 2000 e... Cara, faz tempo. 2009? Você é coxa branca, não? Não. Não? Quando coxa fez 100 anos? Não tenho a mínima ideia. Por aí, não sei quando que era, cara. Mas eu trabalhava numa agência e a gente fez o lançamento da camisa do centenário do Curitiba Futebol Clube. E ele, conversando com ele, eu falei, cara, olha, é o seguinte, eu tenho um evento para futebol, só que vai ser num espaço de evento. Você tem alguma coisa que faça sentido? Que tá me mostrando as essências novas e tal. Ele, conte do céu, tem uma essência nova que chegou para mim aqui e eu não sabia onde eu ia usar, mas agora você falando tem todo o contexto. Cheiro de grama cortada. Eu falei, duvido que você tenha isso. Né? Desenvolve, né? Desenvolve. Não, e ele já tinha pronto, era uma novidade. Foi lá na agência, mostrou, eu falei, cara, parece grama cortada. Vamos colocar isso lá, vamos visitar o espaço. A gente viu os espaços, ele fez a medição lá dos borrifadores e parecia que estava entrando no campo de futebol. Perfeito. E aí ele me contou, Conte, sabe o que faz vender pão na padaria? Cheiro. Eu falei, não sei, o cheiro do pãozinho quente, saindo do forno. Ele, não, cheiro de leite quente. Leite quente?
A gente fez os experimentos aqui, o cheirinho do leite derramado remete ao café da mãe em casa, meio de uma infância, e isso faz com que você, em vez de pedir 10 pães, você peça 12, você peça 15, porque te dá mais fome virtual, né? Eu quero mais, eu estou sentindo esse cheirinho, eu quero mais. Então são pequenos estímulos que, se você for para pesquisa, for para ciência, você vende mais, e como o João falou, não precisa custar tão caro. Você tem ferramentas muito acessíveis para isso. Sim. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente pega algumas verdades, algumas falsas verdades. Então o João me convenceu aqui, eu dei um bom depoimento sobre iluminação. E eu tenho agora vou abrir um restaurante, João, você está convidado, de slow food. Você levar a namorada, a esposa, fazer aquele jantar um pouco mais romântico. Então eu vou meter uns holofotes de lâmpada halógena, bem iluminado em cima das mesas, porque vai vender mais, é isso? Não, ao contrário. Depende do contexto. Exato. Né? João, para quem gostou, fala do teu podcast, que eu sou um ouvinte, eu estou um pouco atrasado, mas eu procuro ali sentar no sofá, às vezes coloco o fone, fico ouvindo, acompanhando você. Um abraço para Simone, que deve estar nos acompanhando aqui também. Fala um pouquinho do teu podcast, como as pessoas podem te seguir, te acompanhar. O João é professor também, eu já tive o prazer de ser aluno dele num curso que ele montou aí recentemente, e a gente vem trocando algumas figurinhas, e que prazer ter você aqui comigo na mesa. Obrigado, Conte, obrigado pelo convite. Eu gosto muito, né, de falar sobre o tema, acho que passei um pouquinho aí da paixão do tema, né, e a paixão vem, né, já de longa data, e eu tenho há 3 anos um podcast chamado 30 Min de Neuromarketing, né, Min de minutos ali. É um podcast que a gente iniciou há 3 anos, vai fazer 3 anos agora em agosto, onde a gente traz aí os principais nomes da ciência comportamental aplicada a negócios, não só aqui do Brasil, mas no último ano aí a gente vem trazendo bastante gente de fora, mas as entrevistas, apesar de ser em inglês, a gente sempre faz ali uma resenha, uma tradução depois, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter a familiaridade, né? E a gente não pode causar um ruído, né? No nosso cliente, a gente tem que facilitar a jornada dele, né? A gente tem que fazer com que seja agradável escutar o nosso podcast também, né? Que é uma plataforma nossa de conteúdo. E a gente está colhendo bons resultados. Eu acho que o podcast ele vai chegar em 100 episódios muito em breve. E desmitifica, né? Você tem ali diversos temas, vieses cognitivos, negociação, marketing sensorial, enfim, tem uma infinidade de assuntos ali, cada episódio tem um assunto específico, então as pessoas podem nos procurar aí no Spotify, que com certeza vão nos achar aí, quem se interessar mais por assunto, tem aí quase 100 episódios aí para poder começar a estudar. Que bacana, que maravilha. Pessoal, esse foi mais um episódio do ConteCast. Eu sou Alexandre Conte e o convidado de hoje foi João Pentanha. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.